Muito bem-vindos ao nosso espaço de teologia, ao canal Refúgio Teológico. Nós hoje vamos fazer uma conclusão rápida sobre o livro de Gênesis, onde já falamos sobre alguns tópicos muito importantes. Não que outros que não foram abordados não deixem de ser, apenas pelo tempo, não é? A gente resumiu alguns pontos. Todavia, já mandamos para o grupo vários PDFs que vai auxiliar vocês na compreensão e no aprofundamento dos temas dentro do Pentateuco e do Antigo Testamento. E assim é importante vocês verem os PDFs, imprimir, né? Geralmente os PDFs aí são no máximo 120 páginas, 150, então dá para imprimir, fazer uma apostila e consultar e ficar, né, dentro de um tema. Então aqui o vídeo ele vai resumir mais os assuntos, porque temos mais conteúdos a ser postado aqui no canal, tá bom? Vamos fazer uma introdução aqui, vamos fazer um rápido comentário sobre o Pentateuco e a conclusão do Gênesis. Depois, no próximo vídeo, iremos dar continuidade ao Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Aí encerramos essa primeira parte, depois vamos dar continuidade aos demais livros do Antigo Testamento, tá bom? Vejamos o seguinte: os autores, que são os escritores originais do Antigo Testamento, eles, na verdade, foram inspirados por Deus. Não é por causa de uma confissão de Nicéia, Constantinopla, de Constantino, ou de uma denominação cristã protestante que está dizendo isso. Muito menos uma instituição teológica, uma faculdade teológica. Não é isso. O ponto que deve ser sempre entendido é que, se de fato a escritura inspirada por Deus, é porque o próprio Deus e a própria escritura diz isso. Porque se fosse uma igreja, se fosse uma religião, se fosse indivíduos externos diferentes de Deus, seria falso. Pelo fato de o próprio Deus dizer que a Bíblia, conjunto de 66 livros, é inspirado por Deus, ponto final. Não há o que discordar. Agora, se fossem instituições que não têm compromisso com a palavra de Deus, até dissesse que a Bíblia é a palavra de Deus, essas instituições estariam falsas. Por quê? A instituição em si não é o próprio Deus. O que faz uma verdade ser verdade é o próprio Deus. Não é as pessoas, não é a quantidade de pessoas. Por quê? Muitas pessoas hoje até estudam a Bíblia e chegam a conclusões erradas. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que Moisés não existiu, que Adão e Eva não existiu, mas foi por meio da leitura bíblica, porém eles concluíram errado. E eles estão certos em dizer isso? Não. A escritura é superior a conclusões falsas, né, dos homens. Então, entendo que esse ponto é importante, porque o fato de nós cremos na inspiração de Deus é por causa do próprio ato divino, da própria pessoa de Deus que insere isso e demonstra isso no decorrer do tempo. Então é o próprio Deus que está dizendo. Porque existem outras religiões, na verdade existem religiões que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então não faz sentido ir por eles, faz sentido ir pelo que Deus diz, assim como foi dito desde o livro do Gênesis. Então nós precisamos ir e seguir o que realmente Deus revelou a todos nós. Enquanto escreviam o conteúdo completo do Testamento, eles eram inspirados pelo Espírito Santo para anotarem a revelação que lhe foi dada de diversas formas, de maneiras. Logo, seus escritos são inspirados por Deus. Então, o Antigo Testamento, como palavra de Deus escrita, é uma soma da literatura oriental. Né? É uma sabedoria muito complexa, um desenvolvimento progressivo com bastante tempo, mas com a unidade, com a objetividade, com a clareza muito interessante. Então, foi redigido em duas linhas semíticas antigas, a saber, o hebraico e o aramaico. Geral, a maioria das porções do Testamento é hebraico e aramaico. Somente Daniel, capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, e o capítulo 7, verso 28, e Esdras, capítulo 4, e Jeremias, capítulo 10, foram escritos em aramaico. E o restante do todo o Novo do Antigo Testamento em hebraico, idioma idêntico à língua de Canaã. Isaías 19, verso 18, consequentemente trata-se de uma coletânea de literatura nativa do Antigo Oriente, produzida aí em torno de 1400 a 200 a.C.
o significado das exposições bíblicas para o povo de Israel, sob a ótica cultural, histórica, linguística, semântica e da própria teologia do Testamento, podemos sentir, ou seja, perceber de forma comovente que a mensagem do Antigo Testamento é fundamental e fidedigna para todos nós, para qualquer época, qualquer geração e para todos os indivíduos, porque a palavra de Deus é eterna, diferentemente do que as pessoas produzem, né? As mensagens, né, as profecias do Antigo Testamento, como conhecemos hoje, foram transmitidas ao escritor de forma oral, né? Começou, né, o processo de comunicação de forma verbal. Depois foi para a parte escrita, né? Porque você sabe que os povos desenvolveram a escrita, o papel, e tudo isso levou décadas, milênios para se informar dessa forma. Porém, por ser oral, né, a transmissão, teve que, por necessidade, até dentro do próprio Pentateuco, a parte escrita, certo? Que era muito essencial. Tomemos como, por exemplo, o livro do Gênesis, que a gente já estava comentando, né? Que a narração da criação do mundo, né? Como alguém poderia descrever, sem estar presente na criação do mundo? Como trazer isso para nós hoje? Particularmente é impossível, a não ser por revelação, certo? Que é a mais coerente, mais correta, e por futuras, e no futuro muito distante do livro de Gênesis, da Moisés, alguns pontos científicos que foram abertos pelo próprio Criador. Não que já estivesse no livro do Gênesis. Haja vista, o Gênesis não é uma ciência, um livro de ciência, mas a narrativa, a revelação absoluta da verdade da criação do mundo, mas não pelo vocabulário científico moderno, certo? Mas a ciência moderna conseguiu já encontrar alguns elementos que apontam para o livro do Gênesis. Moisés gravou primeiramente os 10 mandamentos em tábuas de pedra, depois formou em forma de livro, denominado de o livro da aliança. Veja aí a importância da comunicação oral, certo? Que, diferente da comunicação oral que nós temos hoje, que se perde, né? O telefone sem fio, né? Aquela expressão telefone sem fio, a corrupção humana é tão grande que se você botar 50 pessoas na mesma época, no mesmo momento, e dizer uma frase, no final, aquela outra pessoa vai dizer totalmente diferente. Por quê? A corrupção humana, depois da queda, levou os indivíduos a interpretações diversas, a ouvir mal a comunicação e a ter vários filtros que, às vezes, impedem a verdadeira transmissão. Mas, o que ocorre aqui, nessa transmissão do oral para o escrito, é diferente porque a inspiração de Deus. A inspiração de Deus garante a confiabilidade, certo? A inerrância da palavra e também até porque o Espírito Santo sempre esteve conduzindo todo esse processo. Não foi um abandono, né? A Deus disse, não pode ir, tá bom. Não. Ele acompanhou todo esse processo e chamou, instituiu, né, o povo de Israel para preservar isso e depois passar para a parte escrita com Moisés e assim por diante. Existe, na verdade, a gente até comentou um pouco sobre a crítica que se faz contra o Antigo Testamento. Essa crítica, a alta crítica, procura desfazer toda a teologia do Antigo Testamento. Que eles procuram dizer que a teologia do Antigo Testamento é um mito, é uma fábula, é uma lenda. Na verdade, essas ideias advêm de um conjunto de informações sociológicas, de um conjunto de antropológicos e de um conjunto geográficos reinterpretado por ideologias, por exemplo, de Max Horkheim, do Adorno, e do próprio Marx, e de preconceitos científicos. Por quê? Porque, se você perceber bem, a bem da verdade é que o Antigo Testamento não tem lendas, mitos e fábulas. O que, na verdade, existe é lendas, mitos e fábulas das religiões. As religiões, elas têm isso, porque elas não produzem revelação. Elas produzem mitos. Só que o Antigo Testamento não é mito, é uma revelação. Trocar revelação por mito reinterpretar mal, interpretar mal o próprio Antigo Testamento. Quando alguém diz assim, não, porque eu acredito que a Bíblia é um mito, né? Tem muitas vezes no canal aí, por aí, até revistas, né? Dizendo, não, a Bíblia é um mito. Mas por que dizem isso? Porque a linguagem que eles jogam sobre o texto é exegética. Ou seja, eles já partem de uma falsa ideia
e joga no texto. Ele não sai do texto para concluir a ideia verdadeira. Aí você pegou a chave de entender por que eles querem criticar tanto a escritura. Porque eles querem fabricar novos deuses, ok? Mas existem as pessoas desinformadas e as pessoas incautas que também se esforçam para desacreditar que Moisés não era o autor do Pentateuco. Inclusive, tem até dentro da educação secular essas pessoas aí. Mas o Antigo Testamento condena essas teorias, certo? E refuta todas elas, até mesmo por causa de achados arqueológicos da época, dependendo do assunto, das próprias porções e textos escritos anteriores a esses críticos, e depois a própria narrativa e fatos do Novo Testamento que contradizem esses adeptos da alta crítica. Bem, Pentateuco. Se você quiser dar uma pausa aqui, você dá uma pausa e retorna o vídeo anterior para fazer uma anotação e rever o áudio, tá bom? Agora adianta, agora vamos comentar um pouquinho sobre o Pentateuco, né? Uma palavra grega, penta 5, teuco, um livro, 5 livros, ok? Bem, são 5 livros, né? Que está presente na Bíblia, aceito pela comunidade judaica e pelos protestantes evangélicos, que é o Gênesis, Bereshit, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seus nomes correspondentes em hebraico é Bereshit, Shemot, Vayokra, Bamidabar e Devarim. O vocábulo de cada palavra do Pentateuco, a Torá, é constituído pelas primeiras ou principais palavras do início das respectivos livros em hebraico. A palavra, por sua vez, Pentateuco, vem da palavra penta, 5, e teucos, estojo, para o rolo de papiro, que é uma palavra já usada pelos tradutores da Septuaginta, que é a versão que sai da linguagem hebraica para a linguagem grega koiné. Aí dá então, portanto, Pentateuco. Então, os livros do Pentateuco não são os 5 como temos hoje. Eram escritos em rolos. Imagine, não sei se vocês podem, porque hoje a gente tem um livro, né? Ele é bem organizado, tudo isso que naquela época eles eram tipo, como posso dizer a vocês assim, os pergaminhos, né? Os pergaminhos enrolados, certo? E eram porções muito grandes, né? Porque os papéis eram diferentes. Esse conjunto de livros formava um só livro, né? São 5 livros, mas pelo fato de estarem em um livro só, esses 5 livros eram considerados um livro só, que eram guardados em estojos ou receptáculos. Você pode depois dar uma olhadinha aí em Deuteronômio, capítulo 31, versículo. Vamos abrir aqui, é melhor, né? Deuteronômio 31, verso 24 ao verso de número 26. Diz assim: Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, isso já é o quinto livro do Deuteronômio, né? Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança, vosso Deus, para que ali estejam por testemunha contra ti. Então tá aí a referência. O Pentateuco é também conhecido como o livro da lei de Moisés, o livro da lei de Deus, o livro da lei do Senhor, a lei de Moisés, o livro da aliança. Então essas são expressões que falam desse conjunto de livros, certo? Inspirados por Deus. Ou também é conhecido como palavra de Deus, escritura. Também é conhecido como Torá, que significa lei, ensino e instrução. A Bíblia hebraica, a Tanakh, conhecida como Torá, é a mesma Bíblia usada pelos protestantes em geral, porque nós aceitamos todos os livros que os judeus aceitam do Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias. A diferença é que
os católicos acrescentaram é, livros que não fazem e nem faziam parte da comunidade judaica, certo? Por não ser inspirados. Então, o Pentateuco não narra somente os mandamentos, a lei, mas também a origem do universo, a criação do homem, o pecado, as origens dos povos em geral, e as genealogias e profecias e muito mais coisas como fatos importantíssimos sobre a época, a cultura, a geopolítica da época e tudo mais. Ok? Gênesis. Já sabemos que o Gênesis é o primeiro livro presente no Pentateuco do Antigo Testamento. A palavra Gênesis é palavra grega que significa origem, começo, início. No hebraico, Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. Então, este livro relata o começo de tudo, exceto de Deus. É lógico, por quê? Porque Deus ele não tem começo, nem tem fim. Ou seja, tudo que tem começo, ele vai ter um fim. Qualquer coisa que tiver aí na sua casa, no seu trabalho, ele teve um começo. Então ele vai ter um fim, por quê? Ele faz parte desse universo que tem um certo tempo e um limite. Deus, ele existe não semelhantemente a essas coisas que estão ao nosso redor, porque ele transcende a essas barreiras da criação, até porque Deus não é a criação. Então, o Jesus não vai dizer que Deus existe, ele começou a existir. Não, até porque ele é eterno, é sua natureza. O que Jesus vai falar é sobre a origem das coisas que Deus criou. Trata-se da criação do mundo, da raça humana, da promessa da redenção e da história do povo hebreu em todos os tempos. Nós sabemos, pela própria narrativa, seja no Antigo ou no Novo Testamento, que o autor é Moisés. Não há dúvida quanto a isso. Moisés é, sem dúvida alguma, um verdadeiro autor do Gênesis. Esse personagem, essa pessoa, é corroborado juntamente com a comunidade judaica. Segundo a Bíblia, Moisés teria capacidade suficiente para escrever todo o Pentateuco, pois é reconhecido como um grande erudito. Veja Atos, capítulo 7, verso 22. Vamos verificar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. 7, 22 de Atos. Diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ok? O fato de Moisés ter escrito o Pentateuco foi reconhecido por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento, conforme já citado em Atos capítulo 7, versículo 22. As tradições judaicas também reconhecem Moisés como o autor de Gênesis. E com o conteúdo do Gênesis, como nós podemos pensar? Dessa forma aqui, ó. Quanto ao seu conteúdo, o livro de Gênesis se divide em duas partes. O primeiro capítulo, do 1 a 11, contém os princípios, os mistérios da criação dos céus e da terra, e toda a história da humanidade. A segunda parte seria do 12 ao 50, de forma assim, geral, né? Vai descrever a história da vida de Abraão, Isaac e Jacó, os quais são conhecidos como os patriarcas do povo de Israel. Então nós temos aí o início da criação, o início da civilização, das primeiras sociedades, dos primeiros povos, das primeiras comunidades, das primeiras pessoas que tiveram contato com as ações, as palavras de Deus nesse período aí. Existem cenas dramáticas, né? Como o relato do sacrifício de Isaac, o homicídio praticado por Caim, o engano de Jacó, que proporcionou a ira de Esaú, irmão de Jacó, e finaliza com a morte de Jacó. Matematicamente, o relato de Gênesis abrange um período de 2.500 anos. Nesse tempo ocorreram as 4 dispensações da humanidade. Veja só. A dispensação da inocência no Éden, a dispensação da consciência após o pecado de Adão, do homem até o dilúvio. Então, cada época, cada dispensação é uma forma de Deus ele trabalhar com as pessoas. O Gênesis ele começa com a dispensação da inocência. Depois do pecado até o dilúvio,
a forma de Deus tratar com o homem é da dispensação da consciência, não é? Depois dessa época do dilúvio, né, nós temos a dispensação do governo humano, que é nos tempos de Noé. Depois disso aí, vamos ver a dispensação patriarcal, que é o período que se inicia com o chamado de Abraão, finaliza com a morte de José no Egito. Então, além de entender as divisões gerais do Gênesis, né, da criação e o início dos povos, nós percebemos que existem em alguns momentos, aí algumas épocas, né, algumas décadas, as formas de Deus tratar com os seres humanos. Deus tratou com Adão e Eva de uma forma maravilhosa, chamando eles à santidade, enfim, tratou com o povo de Noé, tratou com o pessoal do Egito, com Abraão, e assim, para começar a dar início às suas revelações progressivas. Até porque após a queda, a natureza humana foi corrompida e Deus, ele é santo. E houve várias tentativas do próprio Deus, né, de sempre redimir, sempre chamar o povo à verdade, sempre mostrar que é importante estar com a verdade e evitar os maus exemplos do outros povos, de si mesmo. E essas são formas que Deus vai trabalhando com os indivíduos, levando eles ao arrependimento. Então você vê aí, de forma rápida, um pouquinho mais sobre o Pentateuco e o livro de Gênesis. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o Êxodo, ok? Antes de eu concluir esse estudo aqui, eu ainda quero falar um pouquinho sobre a autoria contestada de que foi Moisés que escreveu e uma rápida refutação contra esse argumento da alta crítica. Eu vou passar aqui um próximo documento aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer aqui. Sai desse documento para outro documento aqui, né? Outro PDF. Deixa eu ver. Acho que eu consegui, né? Deixa eu ver se eu consegui aqui. Pronto, consegui. Autoria de Moisés contestada. Eu vou trazer mais informações sobre isso, né? Porque nas universidades e até mesmo nas educações por aí sempre fazem isso. E até em jornais, em revistas, fazem toda uma polêmica como se a Bíblia fosse um mito, né? Na verdade, não. Porque você vai conhecer um pouco sobre essa teoria que desfaz da Bíblia. Depois nós vamos dar uma refutação, tá bom? Contra essas palavras que não tem sentido. Vejamos o seguinte aqui. Preste bem atenção, tá bom? Para não confundir a mente de vocês. Já que vocês estão numa pós-graduação, então é preciso conhecer algumas coisas que procuram afetar o cristianismo. Então a gente precisa estar preparado para refutar, para contradizer essas falsas informações. Tudo bem? Bem, a autoria de Moisés contestada. Veja só. Até o século XVII, as comunidades judaicas e cristãs atribuíram realmente a autoria do Pentateuco a Moisés. Não havia, assim, até não havia debates, certo? Só que com Baruch Spinoza, que é um filósofo, iniciou-se em 1671 a possibilidade, veja que é uma possibilidade, não é a confirmação, de o autor de Moisés, do Pentateuco ser Esdras. Muitas teorias apareceram sobre o assunto. O emprego de diferentes nomes de Deus, o estilo literário diverso e a enumeração de diferentes fases do desenvolvimento do culto tem levado críticos a supor a existência de vários documentos originais. Alguns estudiosos de nomeada concordam com o seguinte. Então, existe sim todo um investimento para contradizer, né, a escritura. Veja só. Jean Astruc admitiu uma teoria dupla por aparecerem dois nomes diferentes, que é Elohim e Yahvé. Johann Heinrich também achou estilos literários diferentes em relação aos dois nomes de Deus, e viu nisso evidências que confirmariam a existência de dois autores. Alexander Guedes admitiu muitos autores para o livro de Gênesis, mas um só redator que teria reunido os fragmentos partindo dos primitivos e diversos documentos para os mais unificados. Hermann Buff e Abraham Kelden e Karl Graff
dividir o documento em o fim de separar o código sacerdotal e considerarem Deuteronômio como o último documento letra D. Julius Wellhausen designou a organização clássica da teoria documentária, estabelecendo a ordem GEDP. Então, a teoria documentária Wellhausen, com suas datas muito tardias para o Pentateuco, que teria sido escrito no período do exílio ou muito mais tarde, já não é muito considerada. Mas a teoria dos 4 documentos subsiste. As 4 principais fontes são geralmente vistas da seguinte forma. G é Javé, escrito no Reino do Sul por volta de 950 a.C. É de Elohim, escrito no Reino do Norte, cerca de 850 a.C. D de Deuteronômio, composto aproximadamente em 650 a.C., antes de Josias. E o P é o código sacerdotal, composto de tradições mosaicas antigas depois do exílio, cerca de 525 a.C. Então, negar a autoria de Moisés traz inevitavelmente o desgaste de outras doutrinas. É questionada a inspiração divina, pois os reis passam a ser considerados produto de manipulações e maquinações religiosas, em vez de palavra direta de Moisés, o profeta de Deus. E B, a exatidão histórica das narrativas e a da legislação também são impugnadas, visto que uma aparente aura de Bush difunde-se no conjunto. Como consequência, os acontecimentos passam a ser vistos como mitos inventados por devotos da religião, em vez de histórias factuais, dirigidas por Deus, autênticas e por si, assim, pelo fato de ser escrita inspirada. Veja aí que eles têm todo um argumento para criar, né, uma falsa doutrina. Mas lembre-se que isso parte de pessoas que são ateus e agnósticos, ok? Agora nós vamos refutar essas pessoas no sentido do diálogo dessa forma aqui. A autoria de Moisés confirmada. A gente viu que ela foi contestada e agora ela vai ser confirmada. De que forma isso acontece? Moisés é reconhecido como um homem mais erudito da antiguidade e como aquele que reivindicou escrever sob a direção de Deus. Êxodo 17, verso 14, capítulo 34, verso 27, Deuteronômio 31, verso 9 e verso 24, Atos capítulo 7, verso 22. Então, nenhum outro autor da antiguidade foi assim identificado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a unidade do conteúdo. Existe sim a unidade do conteúdo. Estilo antiquado e gênero de palavras diferenciados dos livros do Pentateuco de todos os outros do Testamento. Há uma continuidade óbvia do conteúdo e estilo em todos os 5 livros. Terceiro, Cristo, que é a verdade, e os escritores do Novo Testamento afirmam cabalmente que Moisés é autor dos 5 livros conhecidos como a lei. Você pode ver em João capítulo 1, versículo 17, capítulo 5, versículo 49, capítulo 7, versículo 19 e Romanos capítulo 10, versículo 5, versículo 19. Então, temos agora evidências arqueológicas dignas de total confiabilidade que confirmam hoje que houve atividade literária intensa, acadêmica, antes de Moisés, pelo menos a partir da época de Abraão. Quase todas as tradições judaicas reconhecem, até os tempos modernos, a autoria de Moisés. Sexto, o reconhecimento de que Moisés usou o processo seletivo de vários documentos antigos disponíveis é compatível com a inspiração divina, pois muitos outros escritores bíblicos admitiram essa prática. Você pode ver isso em Lucas capítulo 1, verso número 1 ao verso número 3. Então nós temos aqui essa explanação rápida sobre Gênesis, Pentateuco, teologia do Testamento, alta crítica. Apresentamos aqui a vocês o que os críticos, que são ateus e agnósticos, têm a nos dizer contra a teologia do Testamento e o que nós podemos dizer contra essa falsa informação por meio da própria Escritura, onde eles deveriam ser conduzidos, mas por eles quererem adotar uma prática ateísta, eles acabam inventando teorias que não têm comprovação escriturística, muito menos arqueológica. Então, espero que vocês tenham aí entendido um pouco mais sobre teologia do Testamento. E até o próximo vídeo, ainda essa semana, sobre o livro dos Gênesis, tá bom? Dúvidas, questionamentos, se ficou alguma coisa, é só entrar em contato conosco ou escrever aqui no canal, tá bom? Seria interessante você inscrever no canal, porque fica mais fácil a gente poder se comunicar, tá bom? Então, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Forte abraço e obrigado aí a todos vocês. Continue firme
Deus abençoe.